a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois esses viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Quer sublinhar isso? 26. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé o povo atravessou o mar vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. E o último versículo, versículo 30. Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Homens que assumiram um chamado de Deus para a sua vida e deixaram marcas na vida da sua família, na vida da sua esposa, na vida de seus filhos. Homens que tiveram experiências profundas com Deus e que esse púlpito, com certeza, muitas vezes você ouviu histórias, narrativas do poder e do mover de Deus na vida deles. O primeiro é Noé, o homem que viveu num tempo muito difícil. Gênesis 6 diz que a violência, a maldade, a promiscuidade chegou a um nível insuportável. E Deus viu que a terra estava realmente se autodestruindo já, porque o pecado nos afasta de Deus, e quando estamos afastados de Deus pelo pecado, sobre nós mesmos carregamos as consequências do pecado, e a consequência do pecado é o quê? É o quê? A morte. E Deus encontra um homem temente a ele, e Deus separa esse homem e dá a ele uma missão: salvar a sua família, para começar tudo de novo. Foi ridicularizado, foi chamado de louco por se construir uma arca num lugar que não chovia, e esse homem perseverou. Proteção para a sua família, construindo um ambiente de proteção diante de tudo que vinha. Mas algo foi muito importante. A gente se preocupa com proteção. A gente cerca a nossa casa com cerca elétrica, a gente coloca cães de guarda, a gente contrata vigilância, a gente faz de tudo para proteger a nossa casa. Estabelece ali muros. Mas a maior luta contra a nossa família se dá no seio da família, no rompimento da unidade dentro da família. E isso entra sutilmente dentro de nossas casas. Não há muros que possa proteger. Não há alarmes. Não há o quanto você possa investir financeiramente que possa proteger. Noé nos ensina que antes dele estar dentro de uma arca, todo mundo pertinho, né, espremidinho, dentro daquela arca, com todos os animais que foram salvos, um ambiente que aparentemente traz unidade, existia unidade na família dele antes desse ambiente fechado. Uma unidade que unia pai e filhos e genros com um propósito. Todos se uniram no mesmo propósito: fazer a vontade de Deus. E eles caminhavam em unidade, por isso que durante anos eles construíram essa arca, algo gigante, com Deus passando as medidas e os detalhes, e que seria impossível se não houvesse unidade. Satanás, ele quer ferir a unidade da família. E ele começa a ferir a unidade da família quando ele fere o coração dos homens dentro de casa. Quando ele fere o coração dos pais dentro de casa. E ali ele começa a destruir a família. Existe uma guerra satânica contra nós, homens. Essa semana acompanhei 3 casos de casamentos sendo destruídos. E, infelizmente, cada um de uma maneira diferente. Homens sendo atacados e cedendo a esses ataques.
Nós precisamos nos unir para que os homens, os seus pais, guardiões do reino que estão aqui, juniores, os seus pais adolescentes, os seus pais jovens que estão aqui, possam de fato assumir a liderança de suas casas e ser o centro de unidade dentro de suas casas. Mas nós precisamos dar suporte a eles, desde das crianças, dos pré-adolescentes, até os mais velhos, dando suporte. Esposas precisam dar esse suporte. Nós vivemos numa sociedade de empoderamento feminino, e isso tem trazido seus benefícios, sim, porque a mulher foi explorada, a mulher foi oprimida durante muitos anos, o pêndulo foi para o outro lado. Mas uma sociedade que tem feito dos homens afeminados, dos homens frágeis, dos homens sensíveis, ao ponto de não assumirem a sua liderança. E não que sensibilidade seja ruim, eu estou falando em sensibilidade num sentido de não se posicionar. Mas nós precisamos nos unir. Igreja, filhos, meninos e meninas, jovens e esposas, para ajudar os seus maridos a ser o centro da unidade. Pois se ferir esse centro, não tendo unidade, a Bíblia diz que um reino dividido não prospera. A Bíblia diz que a esposa briguenta, lá em Provérbios, é como gotejar constante num dia chuvoso. Detê-la é como deter o vento, como apanhar óleo com a mão. Esposas precisam se unir para se ajudar mutuamente, a ajudarem seus maridos a serem esse centro de unidade, de liderança. Um outro homem que nos ensina é Abraão. Abraão nos ensina, a nós homens, a termos foco na eternidade. Abraão nos ensina a não olhar somente para o momento nosso, olhar somente para o nosso umbigo. Mas Abraão nos ensina a nós homens, que nós temos que sonhar e sonhar grande. Como é ruim, como é difícil uma casa onde o homem vive distraído. Homem sem propósito. Homem sem foco. E hoje ele está aqui, amanhã ele está acolá. E a nossa sociedade é a sociedade da distração. Você já foi viajar e você tinha que chegar num determinado horário e você programa lá no GPS, você programa no Google Maps, você vê no Waze e você sabe que dura 5 horas a viagem. Mas de repente no caminho você resolve conhecer um novo restaurante que saiu. De repente no caminho você vê uma paisagem. Eu lembro de fazer viagens desse tipo e me lembrei agora. Eu tinha mania de viajar e pegar caminhos alternativos, que eu queria conhecer lugares diferentes. Coloquei a minha esposa, ainda bem que a gente não tinha filho, mas coloquei ela em cada fria, gente, que você não acredita. Fria mesmo, assim, de pânico, de entrar por caminhos. Não tinha o foco. E me distraía. Nós fazemos isso dentro de casa. Facilmente a gente pode perder o foco. E nós, homens, precisamos alinhar o nosso foco. Primeiramente, alinhar esse foco com a vontade de Deus. Buscar a Deus intensamente e dizer: Deus, qual é a sua vontade para a minha vida? Qual é o propósito? Qual é a missão que o Senhor tem para mim como homem, para que eu leve a minha casa, para que eu leve aos meus filhos, para que eu leve a minha esposa? Filhos, meninos, meninas, jovens, vocês precisam dobrar os joelhos e orar pelos seus pais, dizendo: Senhor, dê uma visão para o meu pai, dê um sonho para o meu pai, dê uma clareza de onde ele deve chegar, e nós queremos estar com ele. Clamamos por isso. Esposas, as suas orações são fundamentais para que Deus se revele ao seu marido. A intercessão da esposa é fundamental para que essa revelação aconteça e tenha propósito. Não podemos viver distraídos. A distração é terrível nessa época nossa, né? Você entra para ver um e-mail que você veria em 2 minutos, você leva 1 hora. Você já percebeu como demora para ler um e-mail? É porque quando você vai abrir, vem um pop-up, alguma coisa. Aí você clica. Aí clica em outro.
Quando você vê, você trilhou e navegou por águas obscuras, águas turbulentas, até chegar no e-mail. Tanto é que produção é uma coisa hoje nas empresas terrível. As pessoas não produzem, as pessoas não conseguem fazer coisas porque elas não têm foco. Distrações e distrações. Satanás é expert em distração. Na verdade, antes de trazer sobre nós uma tentação, ele traz uma distração. Porque ele tira a gente do foco e impede a gente de chegar no alvo, no destino que nós temos. E ao impedir, ao tirar a gente do foco, colocar a gente na estrada alternativa, ele diz, agora você está na minha mão. Você está frágil. Porque você perdeu o foco. Não tem mais vida de oração. Não tem mais compartilhar com outros irmãos em Cristo. Não tem busca. Não tem pedido por revelação de Deus. Não tem sonhos grandes. Está perdido. Levado como vento de um lado para o outro. Aí no seu esboço, anote, ainda no tópico 1, você tem lutado pela unidade e proteção da sua família? Lá no item 1, você tem lutado pela unidade? Você, junior, pré-adolescente, você tem orado para que a sua família tenha unidade? Então anote lá, eu vou orar para minha família ter unidade. Jovem, você tem orado por isso? Você tem orado para que teu pai seja um leão como aquele ali e lute pela unidade da família? E a Bíblia é fantástica porque leão dá a ideia de força. E Jesus, que é o leão da tribo de Judá, ele também é o cordeiro. E o leão e o cordeiro estão ali, na pessoa de Jesus. Então, ao mesmo tempo que um pai deve ser manso como um cordeiro, deve ser forte como um leão. Você tem orado para que seu pai proteja a sua família? Meninas, você tem orado? Jovens, para que o seu futuro esposo, que Deus vai te dar, jovem que está orando por isso e talvez acha que está demorando, você tem orado para que seu futuro esposo seja esse leão e que lute e proteja você, e ao mesmo tempo seja manso, amável, como Jesus é, o nosso modelo de homem, o leão e o cordeiro. E ainda no tópico 2, você pode anotar no seu esboço, você tem sonhado sonhos grandes ou você está acomodado? Passa o domingo à tarde no sofá assistindo televisão, uma espécie de Simpson. Ali. Talvez como crente só falta cerveja. Mas passa ali, encostado. Sem sonhos, sem envolvimento. Sem buscar coisas grandes. Quais são os valores eternos que você tem trazido para a sua família? A Bíblia diz que Abraão, ele via, ele contemplava não somente a terra prometida, que manava leite e mel, uma terra fértil, mas aqui em Hebreus nos traz que a fé que Abraão tinha já visualizava, já alcançava a Nova Jerusalém, já alcançava a cidade que a Bíblia diz que os alicerces são alicerces feitos por Deus. Abraão, pela fé, contemplava algo muito maior do que Canaã, muito maior. Trazer o céu à terra, trazer os origem dele, a gente diz, filho, você precisa da força da misericórdia. Aí agora, ele ganhou presentes de irmãos aqui da igreja. Existe um escambo enorme de roupa na igreja. Quem não tem filho não sabe o que é isso, gente. Mas é um negócio, é um escambo grande. Então, vai roupa para lá, e vem roupa para cá, e doa roupa para lá, e a gente ganha roupa, e a gente doa roupa. E toda vez que a gente ganha uma roupa de outra criança que cresceu um pouquinho mais, é assim que acontece, né? Cresceu um pouquinho mais, a gente ganha. O nosso cresceu um pouquinho mais, a gente dá. A gente ora e diz, Senhor, muito obrigado pela força da generosidade. E aí eu falo para o meu filho, isso aqui é uma força que vai ser plena no novo céu e na nova terra. Sabe o que acontece? Tem ocasiões que ele vê alguma coisa e ele diz assim, papai, no novo céu e na nova terra não vai ter gente sofrendo assim, né? Ontem, aqui, tinha um menino, ele achou que era um mendigo. Tem que falar com o pastor Tiago. Tinha um jovem ali com skate, e o Samuel achou que era um mendigo, e a Sofia também achou que era um mendigo. Aí ele, papai,
no novo céu não vai ter mendigo, né? Eu falei, não, filho, no novo céu não vai ter mendigo, mas ele não é mendigo, ele está aqui para andar de skate e tal. É que eles se vestem meio diferente mesmo. Coisas assim, né? Os adolescentes entendem. Você tem sonhado esses sonhos e trazido? Mas vamos para um outro homem que chama-se Isaque. Isaque, no versículo 20, diz que pela fé ele abençoou Jacó e Esaú. A bênção está sobre os pais, para que os pais passem para os seus filhos. Uma palavra de um pai sobre um filho. Você não tem noção do poder de abençoar ou de destruir que tem. Uma palavra maldita pode detonar a vida de alguém para o resto da vida. Como isso é sério? Nunca diga aquilo que vocês não querem que seus filhos sejam. Nunca, olha para sua esposa e para o seu esposo e diga isso para ele. Nunca diga aquilo que você não quer que seu filho seja. Nunca diga aquilo que você não quer. Diga aquilo que você quer que ele seja. Filho, eu quero que você seja uma bênção. Filho, você é uma bênção. Filho, você fez isso, mas isso não é característica da nossa família. A nossa família existe para ser bênção. Filho, você não foi generoso, mas a nossa família é generosa, porque a força da generosidade está aqui. Filho, você não quer perdoar, mas a nossa família perdoa. Você é perdoador. Mas não aquelas coisas do tipo... Que roupa é essa? Que roupa é essa? Parece roupa daquelas mulheres que ficam ali na rua, para não dizer o nome. Porque tem pais que diz o nome. Você não serve para nada. Você é um delinquente. Lançando palavras que geram marcas na vida de um filho e de uma filha, porque sobre nós está essa bênção. Eu lembro de palavras na minha infância. Eu lembro de ouvir minha família contar as histórias deles antes de se converter. E as histórias depois, e eles dizerem, nós somos diferentes hoje. E eu lembro dos meus pais dizendo, eles estão aqui, então eles vão lembrar bem disso, dizendo assim, filho, nós somos um povo especial, zeloso e de boas obras. Decoraram bem ali, João Ferreira de Almeida, esse texto, né? Nós somos um povo especial, zeloso e de boas obras. Nós somos diferentes. Aí eles contavam as histórias do povo de Deus tanto, e era de uma maneira informal, que aquilo parecia parte da minha vida. Parecia que aqueles caras, tipo Isaac, aqui é amigo nosso, acho que deve ser meu tio, porque eles falam tanto desse cara aqui. Jacó, Abraão. Era muito próximo, e desde criança ouvindo aquelas histórias. E esse especial, zeloso e de boas obras, era do tipo, o teu quarto não pode ficar bagunçado, porque nós somos zelosos. Era um princípio. Palavras de afirmação, e palavras que traziam valores eternos, e palavras que davam destino de quem eu era. Trabalhava exatamente com a minha identidade. Tanto que nos momentos onde eu fui seduzido, levado para longe de Deus, eu não conseguia ficar longe de Deus. Porque a minha identidade tinha uma marca que eu era de Jesus. Não só pela minha experiência, mas por aquilo que eu ouvia dos meus pais desde criança. Desde criança. O que nós conversamos? Será que as conversas espirituais, elas se limitam somente ao momento do pequeno grupo, da célula? Será que falar sobre a Bíblia é só quando eu leio um roteiro? Porque que o roteiro pede que eu fale da Bíblia? Ou as conversas que falam das coisas de Deus, elas fluem naturalmente em nós, como um estilo de vida? Nós, homens, precisamos trazer isso vívido, claro em nós. E isso só acontece se nós vivemos relacionamentos com outros homens que também curtam isso, que também vivam isso. Eu não estou dizendo que nós não devemos nos relacionar com quem não. Mas aqueles que não, nós vamos lá para influenciá-los. Mas nós precisamos de outros homens que façam isso em nós. E nós, filhos, precisamos orar para que os nossos pais
possam ter esse amor e essa paixão pela palavra, pela vida, por Jesus, pelas coisas de Deus. E lançarmos bênção sobre os nossos filhos. Podemos desenhar um futuro profético para os nossos filhos. Desde que os meus filhos estavam na barriga, eu já orava e pedia a bênção de Deus sobre eles. E eu já sonhava os sonhos de Deus para eles. E agora continuo, indo lá no quarto, eles estão dormindo, eu dobro os meus joelhos e os abençoo. E abençoo o futuro deles. E abençoo que eles vão ser bênção. E eu digo, eles serão bênção sobre as nações. Porque eu sonho sonhos grandes para eles. Porque eles vão correr mais rápido do que eu. Pois eu quero sonhar esses sonhos e os sonhos de Deus. Nós somos filhos de Abraão. Se você é filho de Abraão, diga amém. Eu sou filho de Abraão. Gálatas diz que somos filhos de Abraão pela fé. Nós fomos conectados, irmãos, a uma família que tem influenciado o mundo. E essa família não tem deixado esse mundo se autodestruir, porque essa família é sal e luz. E sal preserva. Você está conectado a essa família. Se você aceitou Jesus semana passada, você foi conectado a essa família. E agora que você faz parte dessa família, você precisa transmitir as histórias da sua família para os seus filhos. E transmitindo como histórias de bênção. Você pode dizer, mas é isso, pastor. Eu aceitei Jesus semana passada. A minha vida veio cheia de marcas. Não, eu fui criado numa igreja, eu fui criado numa família cristã, mas eu fui machucado demais. Amaldiçoaram. O meu pai realmente falou que eu não valho nada. O meu pai disse isso e aquilo outro de mim, que eu tenho até vergonha de dizer. Eu não consigo fazer isso com meu filho. Eu não consigo abraçar, eu não consigo beijar, eu não consigo abençoar ele, porque não é próprio de mim. Meu pai era distante. Alguém pode dizer isso? Meu pai era frio, ele não abraçava, eu não consigo. Eu tenho uma palavra para você e creio que hoje é dia de mudança na sua vida, amém? Porque é possível sim. E a nova pessoa que eu quero falar aqui é Jacó. Você sabe quem foi Jacó? Versículo 21. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos seus filhos. Jacó, a palavra Jacó quer dizer mentiroso, usurpador, manipulador. O nome dele carregava o peso de uma identidade de alguém que desde o ventre da mãe já queria manipular, queria usurpar, queria pegar o lugar do outro. E esse homem chamado Jacó faz parte de uma linhagem de pais das nações. E é esse homem chamado Jacó que Deus usa para alcançar gerações e proteger uma civilização inteira. Quando de Jacó vem José, José vem toda a proteção sobre o povo de Deus no Egito. A bênção de Deus que está sobre nós, ela alcança gerações e gerações. A palavra diz que a maldição vai até a 4ª geração. Mas a bênção do Senhor, ela se estende. Por isso que quando você se encontra com Jesus, existe a possibilidade, existe ali um rompimento com qualquer coisa de marca que foi impregnada na sua vida por uma sociedade perversa. Porque Jesus restaura e transforma. Aleluia. Restaura. Jacó é o exemplo disso. E o que Jacó fez? Esse homem, consciente da sua condição, ele luta com o anjo. Ele luta com Deus. E nesse encontro com Deus, que ele lutou até as últimas forças, o anjo olha para ele e diz, qual é o seu nome? Jacó diz, não um nome substantivo, mas um nome adjetivo, eu sou o enganador. E Jacó confessa quem ele é. Jacó abre o coração e revela a sua identidade longe de Deus. Você precisa chegar diante de Deus e revelar aquilo que é pecado, aquilo que é compulsão, que te arrasta de Deus. Você jovem precisa ter esse encontro com o Senhor e dizer, Senhor, eu sou mentiroso. E eu tenho mentido. E eu tenho floreado, eu tenho inventado, eu tenho enfeitado o pavão.
Você, adolescente, pré-adolescente que está aqui, chegar diante de Deus e confessar o seu pecado, dizer: Senhor, eu fico irada, e eu tenho vontade de bater a porta da minha casa, e eu bato. Minha mãe fica louca de braba. Mas confesse ao Senhor. E ao confessar, assim como Jacó que se abre diante de Deus, esteja pronto para receber do Senhor uma palavra de bênção. Você pode chegar diante do Senhor hoje e dizer: Senhor, eu te recebo. Senhor, eu já estou caminhando na fé, eu já entreguei minha vida para Jesus, mas ainda estou lutando. Eu fui marcado, Senhor. Mas, Senhor, eu te recebo. Eu quero receber o Teu Espírito Santo com clareza na minha vida. Eu quero ser pleno do Teu Espírito Santo, para que o Teu Espírito Santo me santifique, para que o Teu Espírito Santo me purifique. Mas precisa dar um passo, assim como Jacó deu, e lutar, buscar. Jacó é o exemplo para nós pais de arrependimento e de sede de Deus. Jacó é o exemplo para nós pais de nós chegarmos para os nossos filhos e dizer: filho, me perdoa. Você já fez isso com seu filho? Dizer: filho, me perdoa, eu errei. E ore por mim. Porque eu amo Jesus desesperadamente. E eu quero ser mais parecido com Jesus, filho. Mas eu não estou conseguindo. Porque nessa área na minha vida eu estou lutando. E sabe o que vai acontecer, pai? Você vai ganhar uma filha que vai ser uma intercessora por você. Sabe o que vai acontecer, pai? Você vai ganhar uma esposa que vai ser intercessora por você. Você já abriu o seu coração? Você já rasgou o seu coração para a sua esposa? Dizendo: eu preciso de você. Você está certa quando diz que eu devo fazer isso. Mas eu não consigo. E eu preciso das suas orações. Eu sei que você já tem falado. E geralmente as mulheres gostam de falar. Mas agora eu preciso que você ore comigo. Existe uma barreira espiritual entre marido e mulher. Eu tenho ouvido isso em gabinete nesses últimos 15 anos. Parece que o marido, vem isso na mente dele, ele vai lembrar: olha, o pastor falou mesmo, a palavra de Deus falou comigo, que eu devo chamar minha esposa e dizer: eu preciso de oração. Mas na hora que vier isso na sua mente, parece que vem uma barreira e te impede de orar com a sua esposa. E vem alguma coisa, alguma distração e você não ora. Vem uma timidez. Satanás não quer que nós homens tenhamos essas experiências com Deus junto com a nossa esposa. Não quer que você, adolescente, você jovem, você pré-adolescente, tenha essa experiência com seu pai dizendo: pai, ora por mim. Eu comecei a mentir mesmo, eu não estou conseguindo parar de mentir. Satanás não quer isso. Mas nós precisamos dar esse passo. Homens, precisamos fazer isso. Jacó marcou a vida de José. Marcou tanto a vida de José, que daqui a pouco a gente vai falar mais sobre José, mas José foi impregnado pelos últimos anos de Jacó, que deixou de se chamar Jacó e se chamou o quê? Israel. Israel significa aquele que luta com Deus, aquele que vê Deus. A experiência foi tão profunda de Jacó, que Jacó queria perdoar o seu irmão, queria se reconciliar com Esaú, e Jacó prepara tudo para se encontrar com Esaú. Esaú vinha com 400 homens, pronto para se vingar. Jacó separa a sua família em vários espaços diferentes, para que desse tempo de alguém fugir primeiro. Jacó prepara presentes, a Bíblia diz que os presentes aplacam a ira. A intencionalidade de Jacó de reconciliação era muito forte. José estava observando tudo aquilo, um menino, observando toda a história do pai, que tinha motivos para o irmão lá clamar por algum tipo de justiça. José com medo, observando o pai, mas vendo no pai um coração pronto para reconciliação. Nossos filhos têm visto isso em nós. Um coração pronto para perdoar, um coração pronto para se reconciliar, um coração que é intencional, ele prepara presentes, ele prepara meios, ele diz: eu vou me reconciliar, nem que eu coloque em risco a minha vida, eu vou me reconciliar, eu quero ter paz. E sabe o que acontece? Gênesis 33, Jacó encontra com o irmão,
E José vê a cena mais linda que ele poderia ver. Os dois se abraçando, beijando a face um do outro e chorando copiosamente. É isso que José vê. Olha a marca que José recebe sobre a vida dele. Uma marca na alma. Deus quer que você revele o seu desejo, a tua sede por Ele. E revele isso aos seus filhos. E marque a vida dos seus filhos. Filhos, jovens, que estão sonhando com seus pais mais perto de Deus. Deus quer que você revele a sua busca por Deus. A sua sede, meninas, meninos que estão aqui, a sua sede por Deus. E isso vai impregnar o coração do seu pai, o coração da sua mãe. E eles vão amar mais Jesus ainda por causa de vocês. Sabe o que aconteceu com José? Nós sabemos a história. José foi excluído pelos irmãos, foi jogado num poço, depois José foi vendido como escravo. José cai na casa de Potifar, vira um líder, Deus estava com ele. De repente a mulher de Potifar o acusa de algo que não era verdadeiro. José vai para dentro de uma prisão. Mas lá no final José se torna o homem mais poderoso do Egito, depois do faraó. E os irmãos dele vêm naquele momento de escassez. José tinha tudo para mandar os irmãos dele para uma prisão, para aplicar sua justiça própria, para dar de dedo na cara dos irmãos e dizer, vocês fizeram isso comigo. O que José faz? Chorou copiosamente e abraça os seus irmãos. Aonde José aprendeu isso? Com quem? José era filho de quem? Pode responder? De quem que José era filho? De Jacó. Ele aprendeu com o pai dele. Estava marcado. Talvez o seu nome, ou o nome do seu pai foi adúltero. O nome do seu pai pode ter sido mentiroso. Ou o seu nome é adúltero, é mentiroso, é enganador, violento. Mas Deus quer te dar um novo nome. E nesse novo nome que Deus está te dando e Deus quer te dar, Ele quer que você marque a vida dos seus filhos com os valores do reino de Deus. Amém? É isso que o Senhor está fazendo na sua vida. E é por isso que você está aqui nessa manhã. Para que você possa tomar posse dessa nova vida com o Senhor e daquilo que o Senhor tem para você. E aí vem José. E eu trouxe essa imagem para falar um pouco de José, que é a imagem que os mais antigos, que assistiam televisão antigamente, conhecem, que é a do Lipe e do Hard. Lipe, otimista, via o copo sempre meio cheio. E o Hard, o copo sempre meio vazio. Lembro de um desenho que eles estão assim, numa plataforma como essa. Não era essa aí de dinamite, tá? Porque o Lipe está feliz. Mas era uma plataforma e tudo foi destruído e o Lipe vê uma ilha. E o Lipe diz, uma ilha, estamos salvos. E o Hard diz, ó céus, ó azar, não vai dar certo. Aquela ilha deve estar cheio de canibais. Você conhece alguém assim? Você é um pai assim? Em nome de Jesus, lute com o anjo e vença essa vida de amargura, de pessimismo, e sonhe sonhos de Deus. José tinha tudo para isso. Daria para escrever um livro se ele fosse assim. Talvez o livro Lamentações de José. Imagine quantas páginas seria. Porque tanta desgraça aconteceu na vida daquele cara. Mas ele não permitia que a amargura tomasse conta da vida dele. Como é difícil um pai amargurado. Como é difícil um pai que só vê o copo meio vazio. Como é difícil um homem assim, meninas, jovens que estão aqui solteiras, não é complicado. Você quer um homem que te levante. Escute, jovens, meninos. Um homem que te leve para cima, que te faça sonhar, que faça avançar. Mas não, a vida é um peso. José, ele não encara assim. E a mão de Deus estava com José. Foi fiel ao Senhor em todas as circunstâncias. Foi fiel ao Senhor em todas as circunstâncias. No momento de injustiça, dentro de uma cadeia, ele foi fiel ao Senhor.
No momento de injustiça, dentro de uma cadeia, ele podia dizer, não dá, que negócio é esse de sonhar? Ele podia ficar se lamentando num canto daquela cadeia. Mas ele resolve abençoar vidas. Ele resolve usar as habilidades dele, os dons dele, para abençoar a vida. Talvez esteja vivendo num momento de escassez, um momento difícil. Mas Deus quer usar o pouco do azeite que você tem, o pouco da farinha que você tem. Deus quer usar aqueles poucos pãezinhos e aqueles poucos peixes que você tem para multiplicar e abençoar o quê? Vidas. Não deixe que esse momento de escassez torne você um pai amargurado. Não deixe que esse momento de escassez torne você um pai que se tranca dentro de um quarto, numa frente de uma televisão ou de um computador, deixando-se seduzido por um peso. Mas pegue o que você tem, aquilo que Deus colocou às suas mãos e ofereça. Foi isso que José fez. Ele entendia de sonhos. Oportunidades apareceram. E ele usou as habilidades, os dons, para isso. E fez o quê? Abençoou vidas. Olha para a pessoa do lado e diga, vamos abençoar vidas? Vamos abençoar vidas. É isso. Chamados para isso. E sabe, ao abençoar vidas lá na escassez, ele até falou para alguém assim, quando você sair, quando você estiver com alguém, com o rei, lembra de mim. O cara esqueceu dele. De novo, ele podia se lamentar e ir para o buraco de novo, mas não. Ele continuou abençoando vidas. Continuou fiel. Mas no momento também que estava tudo bem, no momento que ele tinha poder na mão dele, que ele era o mordomo, o administrador, o líder da casa de Potifar, que a mulher de Potifar chega, dá em cima dele, quer seduzi-lo, tenta seduzi-lo, José, naquele momento, não esqueceu Deus. E como nós esquecemos Deus nesses momentos? Adolescentes oram para passar num vestibular, pede oração e faz jejum e etc e tal, passa no vestibular, primeiro ano de faculdade, deslumbramento total, Deus. E as ofertas vêm e eu esqueço Deus. Nós oramos, trabalhamos, conseguimos, fazemos a nossa casa, entramos na casa, Deus. Em todos os momentos, precisamos ser fiéis ao Senhor. Fiéis ao Senhor. Nos momentos de escassez, nos momentos que as coisas estão mais abundantes, nos momentos que temos mais controle, nos momentos que não temos controle nenhum. Precisamos ser fiéis, e José foi fiel. E a cada passo, Deus ia cumprindo o propósito dele na vida de José. Deus te chama nessa manhã, pai, para que você coloque suas habilidades, coloque o que você tem ao dispor do Senhor, você ofereça para abençoar vidas. Aí na sua folha, anote, você tem vivido uma vida de murmuração, angustiado? Você está cedendo às tentações, às distrações? Tem sido fiel ao Senhor, independente das circunstâncias? Como o apóstolo Paulo disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Independente das circunstâncias. Aí nós temos o exemplo de alguém que realmente fez sacrifícios, também fez sacrifícios por vidas. Moisés, o versículo 23 a 29. Moisés realmente tinha tudo no Egito, tinha tudo à sua mão, e Moisés sacrifica-se por vidas. O texto diz aqui em Hebreus que ele optou por deixar a filha de Faraó, as benesses do Egito. Versículo 24 diz, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do Faraó, preferindo ser maltratado a desfrutar os prazeres do pecado. Moisés entrega-se ao Senhor por vidas. Sacrifica-se por vidas. Como nós precisamos de pais, que os seus filhos olhem para eles e vejam os seus pais sacrificando-se por vidas. Eu tenho tido o privilégio de ver homens que têm feito opção de, na sua carreira profissional, dizer, não, eu vou ter que alocar tempo diferenciado, porque eu quero me dedicar a vidas. Homens que optaram em dizer, não, aqui chega, eu preciso dedicar tempo por vidas.
E filhos ver isso não tem preço. Porque os filhos olham e dizem, meu pai tem sonhos grandes. Meu pai, a razão da vida dele não é esse carro novo que ele quer, não é essa casa nova que ele quer, não é essa viagem ou as viagens que ele quer fazer, não é as conquistas que estão aparentes aqui, mas a razão da vida do meu pai são vidas. Nesse movimento que nós estamos vivendo de pequenos grupos, gente, como é fantástico isso. Porque quando você se envolve no movimento de pequenos grupos, você está com pessoas. Você é exposto a pessoas, não é isso, Josué? Você é exposto a pessoas, as demandas de vidas. E aí, você tem que optar. Você tem que fazer escolhas. Diferentemente do culto da nuca, que você senta aqui no domingo e olha para a nuca do seu irmão, olha para a nuca do irmão aí na frente, né? Lá você está olho no olho. E aí você tem que fazer uma opção, você tem que mexer na sua agenda. Você tem que rever tudo. Eu abri uma célula agora recentemente na minha casa, um pequeno grupo. Tive que rever minha agenda, sabe por quê? Deus me mandou 3 famílias de pessoas que ainda não são convertidas. Uma, louvado seja Deus, se converteu há 1 mês atrás. Aleluia. Eu tenho que dedicar tempo. E é um tempo diferenciado, porque eles são recém-convertidos e pessoas que estão no processo, estão chegando. Eu tenho que rever. Estou fazendo um exercício de revisão. Agora, a razão das nossas vidas precisam ser vidas. Pai, o Senhor te chama para ser esse guerreiro dele, oferecendo uma vida em sacrifício por vidas e por tudo aquilo que promove transformação em vidas e na sociedade. Mãe, o Senhor te chama para dar sustentação ao seu marido e ajudá-lo a buscar cada vez mais. Filhos, o Senhor te chama para isso, para orar pelos seus pais, ser um intercessor deles, para que eles possam lutar por vidas. E aí a gente vê um homem, discípulo de Moisés, Josué, e me lembra discipulado mesmo, e me lembra decisão, Josué, que aos pés de Moisés, caminhava perto de Moisés, como servo de Moisés, aprendeu esse sacrifício por vidas, e ele é um sonhador também, tanto que a gente lembra de Josué e de Calebe, mas não lembra dos outros. Você lembra dos outros espias que foram ver a terra? O nome? Só se você é aquele mesmo de escola bíblica, desde criança, tal, que tinha os concursos, né? E decorava. Se você não é, você não vai lembrar. Agora, de Josué e Calebe, eu garanto que você conhece. Quem sonha os sonhos de Deus será lembrado por gerações. Quem sonha os sonhos de Deus e sacrifica por vidas, será amado por gerações. Deus te chama para isso. E Josué entende isso. Nós homens precisamos entender isso. Precisamos, assim como Josué, entender que nós precisamos de outros homens conosco. Porque a Bíblia diz lá em Provérbios que assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Nós temos que admitir a nossa fragilidade e nós temos que nos aproximar de outros homens e dizer, cara, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que você ore por mim. Eu lembro de conversas com o pastor Renato, conversa com outros irmãos que eu caminho, e dizendo, cara, eu preciso de você. E com cada homem que eu caminho, tem uma área da minha vida que eu trabalho. Nós precisamos disso. Precisamos admitir, e nossos filhos precisam olhar para nós e dizer, o papai está buscando o melhor. O meu pai, que eu agora descobri que não é um super-herói, está buscando o melhor. E você como mãe, você como mulher, precisa orar por isso, para isso fortalecer-se. As nossas conversas precisam ser conversas sobre as coisas de Deus e abrir o nosso coração um para o outro. É por isso que Josué termina, e eu quero terminar com esse texto, com Josué 24:14. E Josué termina dizendo, agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os seus deuses, que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e do Egito. Josué estava num momento de decisão, e ele coloca o povo diante desse momento também. Se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem vocês vão servir. Se aos deuses dos seus antepassados, só aos deuses do povo aqui que está aqui em volta de nós. Aí Josué termina, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Você pode repetir isso comigo? Mas eu
e a minha família serviremos ao Senhor. Agora olhe para a pessoa do lado e diga isso bem forte. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Você pode fechar seus olhos? Esse é o chamado de Deus para nós. Esse é o chamado para cada pré-adolescente que está ali. Para cada adolescente, cada jovem, cada pai, cada mãe. E nós temos que focar nisso. Eu e minha família serviremos ao Senhor. Eu vou ajudar meu pai a servir ao Senhor melhor. Eu vou ajudar a minha mãe a servir ao Senhor melhor. Quais são os sonhos para a sua família? O que você precisa colocar diante de Deus agora? Que é uma identidade como a identidade de Jacó, que você de repente foi marcado e está te impedindo de você ser bênção para os seus filhos. Diga: Senhor, me dá um novo nome. Senhor, me dá uma nova identidade. Senhor, me dá um propósito para que eu viva os seus propósitos. Peça isso ao Senhor. Talvez você tenha conhecido a Jesus de longe, tenha admirado, tenha visto os milagres, mas você ainda não teve esse encontro com o Senhor de entrega total e de dizer: Senhor, eu me entrego e eu preciso de ajuda. Eu admito minha fragilidade, eu preciso de Ti e preciso da Tua igreja. Sabe por que você precisa admitir que você precisa da igreja de Jesus? Porque Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. E Jesus estabeleceu a igreja para nós caminharmos juntos em mutualidade, em cuidado mútuo. Eu quero convidar você que entendeu isso, que o Espírito Santo está queimando o seu coração e dizendo isso, para que você nessa manhã declare com a sua boca que você é de Jesus. E que o seu novo nome vai ter Jesus no sobrenome. Que o teu novo nome vai ter um selo, que é o Espírito Santo habitando em você. A Bíblia diz que se nós recebermos a Jesus, quando nós recebemos Jesus, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. E você vai sair daqui com esse novo nome. E mais que isso, você vai sair daqui como alguém que faz parte de uma família, de uma grande família, que Deus tem usado desde a queda. Noé, Abraão, Isaac, Jacó. E nessa grande família você foi chamado para ter vitória. E saber que você tem um propósito. E que independente das circunstâncias, você vai passar. E você vai ser bênção para a sua geração e para as próximas gerações. Você entendeu que você precisa de Jesus? Entregar sua vida a Jesus? Levante uma das suas mãos. Reconheça isso levantando as suas mãos, dizendo: eu quero Jesus. Amém. Deus abençoe aquele jovem, aquela senhora. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Essa senhora aqui na frente. Deus abençoe em nome de Jesus. Alguém mais aqui no meio? Alguém? Levante a mão. Amém. Em nome de Jesus. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, meu querido, em nome de Jesus. Alguém mais lá? Deus abençoe em nome de Jesus. Que o Senhor habite o seu coração, que o Espírito Santo cele o coração de cada um. Precisamos de Jesus, precisamos da igreja, do corpo de Jesus conosco. Nós vamos cantar uma estrofe dessa canção. Enquanto nós cantamos, eu quero te convidar a vir aqui à frente. Fica de pé, mas fica de pé em oração e faça dessa canção uma oração sua, dizendo isso ao Senhor, como uma oração. Se você sabe a letra, cante de olhos fechados. E você que levantou as suas mãos, o pastor Roberto vai estar aqui na frente, o pastor André vai estar aqui, conselheiros. Nós queremos orar por você, eu quero orar por você. Você é jovem, você é adolescente, você é mãe, você é pai. Você que levantou a sua mão, venha aqui à frente. Venha para orarmos por você. Como igreja te abraçarmos, enquanto cantamos. Estava desde o princípio, eterno Tu és, Senhor. Amém. Nasci do nada, me rendo a O Ti. chamado é para que você se renda ao Senhor. Venha você, pai, dizendo: eu preciso de Ti, Senhor. Venha você, jovem, dizendo: Senhor, eu preciso de Ti, desse selo do Senhor no meu coração. Venha à frente, dobre seus joelhos aqui e declare Jesus como Senhor da sua vida. Posso dizer
família. Vem uma família aqui na frente agora, é isso? Venha como família. Traga seu pai. Se não entregaste, ó Deus, o meu coração. Aleluia. Quero convidar, enquanto eles estão orando aqui, pessoas que decidiram por Jesus. Uma senhora sozinha, jovem senhora, e uma família. Você pode louvar com palmas por isso? Você está feliz? Porque tem gente que declara Jesus na sua vida? Então celebre, diga aleluia. Glória a Deus. Agora eu quero convidar todos os homens para virem aqui. Todos os homens, venham para cá, perto dessa família e dessa senhora. Venha todos os homens aqui na frente. Todos os homens, todos. Os pais, todos os pais, homens pais, tá? Todos os homens pais, desculpa. Todos os homens pais, vem pra cá. Fica aqui, gruda aqui na frente, gruda aqui, ó. Isso, pertinho, pertinho. Todos os homens pais, aqui na frente. Aperta, aperta o máximo. Pode vir. É pra subir, o pastor Roberto quer que vocês subam. Tem que subir, o palco é forte, aguenta vocês. Os pais sobem aí, os novos convertidos fiquem aí que nós vamos orar por vocês. Dia dos Pais é um dia muito especial. É uma alegria ter vocês por aqui, gente. Olha lá, dá um coro de homens legal, né? Olha só. Vocês têm um desafio. Nós temos ali naquele canto, em outros cantos, nas saídas, nós temos uma moldura para vocês tirarem uma foto com os filhos. Essa foto vai ser postada no Facebook da igreja. Vocês vão poder baixá-la depois. Mas nós queremos ter uma reunião das fotos dos pais com os filhos. E tem também aquele leão ali no canto. Dá para tirar uma foto com o leão também. E essa foto vai ser postada também no Face para a gente ter a reunião de todas as fotos. O presente desse ano da nossa igreja é um presente para colocar os pais na linha, gente. As mães gostaram no culto das 9. Elas chegaram a aplaudir até. Na realidade é uma garrafa para vocês irem para a academia. É uma garrafa para botar os pais na linha, uma garrafa de água, para eles caminharem na trilha, irem para o parque, irem para a academia. Então a gente vai dar uma lembrança de Dia dos Pais para eles. E os guardiões é que vão estar entregando, mas vai ser depois da oração. Então vocês aguentam as pontas aí, tá legal? Nós vamos orar pelos pais. Eu vou convidar a Ed, vem aqui por favor, orar pelos pais. O pessoal do Retiro dos Homens está ali atrás. Onde é que está a turma? Os homens estão aqui, né? A galera do Retiro dos Homens estão aí. Eles vão estar lá no fundo fazendo inscrição para o Retiro dos Homens. Então, eu acho que com esse povo aqui dá para fazer o retiro, né? Tá certo? Você pode fazer a sua inscrição ali. E quem sabe você, mãe, pode dar esse outro presente do Dia dos Pais para o seu marido. Você vai lá e inscreve ele para o retiro. Tá certo? Vamos orar agradecendo a Deus pelos pais. E daí uma mãe vai fazer essa oração pelos pais. Feche seus olhos. Deus eterno, nosso Pai, nós te agradecemos por vermos tantos homens aqui à frente. Homens que têm esse desafio de ser pais, de ser exemplos. Ó Deus, abençoa-os. Unge cada um deles, para que realmente eles deixem que o teu amor flua da vida deles, para a vida dos seus filhos, para a vida de todas as pessoas que fazem parte dos seus relacionamentos. Nesse dia especial, Pai, nós queremos mais uma vez agradecer pelos homens que o Senhor tem colocado na vida de cada um aqui, pai, avô,
irmão, tio, filho, neto, homens que em algum momento da sua vida eles também serão pais, estarão deste lado aqui da homenagem a Deus. Pedimos que o Senhor seja esse pai para eles, que eles aprendam a confiar em Ti, a depender de Ti, para que eles possam ser um pai da forma que o Senhor quer que eles sejam para seus filhos. Muito obrigada, Jesus. Pedimos paz, amor, saúde, muita alegria na vida desses homens. No nome santo de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Tem um dia muito especial em família. Que Deus nos capacite para sermos pais segundo o coração de Deus. Enquanto vocês descerem, esse batalhão aí vai entregar um presente para vocês da Igreja Batista do Bacaxeri, da nossa igreja. Presença, meu Senhor, hoje quero voltar ao início de tudo, de quando eu era feliz, sentia a tua presença, caminhava ali no seu jardim, te encontrava todo dia, mas me perdi, Senhor, no caminhar, sozinho na aventura dessa vida, foi só ilusão. Confesso que andei perdido, sim, mas hoje eu te devolvo o coração, arrependido de tudo que fez. Quero voltar, Senhor, para os teus rios. Vou voltar, Senhor, para os teus rios. Me molha, me lava, me ensina, me inspira e arde outra vez no meu coração. Me molha, me lava, me ensina, me inspira e arde outra vez no meu coração. De braços abertos quero te receber, filho, eu estava esperando você. Você pra mim é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo muito, yeah. De braços abertos quero te receber, filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo.
eu te amo.